Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Aline os Livros. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo porque é um vídeo muito importante. Porque esse aqui é o vídeo que prova que existe vida após a leitura de O Castelo, do grande Franz Kafka. Brincadeiras à parte, vamos entrar comigo nesse castelo e vamos ver o que é que tem dentro. O Castelo, ou Das Schloss, no original em alemão, foi um livro escrito pelo Kafka durante 6 meses no ano de 1922. Não é minha intenção falar muito sobre o Kafka aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem e pedirem aqui nos comentários, eu faço um vídeo só sobre a vida do Kafka. Vocês devem saber que o Kafka morreu em 1924, um mês antes de completar 41 anos. Eu sinto muito se isso é spoiler para alguém, se vocês ainda não sabem, mas esse livro não foi terminado. Isso não significa que não seja um livro fantástico, significa que existe uma possibilidade de se entender o encaminhamento que o Kafka dá e o tipo de finalização que a gente pode interpretar das palavras do Kafka, até mesmo na interrupção do livro. O livro ele termina realmente no meio de uma frase. Mas há vários momentos do livro, há vários capítulos, principalmente mais pro final, em que você pensa, caramba, o livro vai acabar, não é possível, o livro vai acabar agora, não acredito. Não. E é realmente uma sensação muito diferente, muito engraçada e às vezes muito desesperadora. A própria leitura do livro é uma experiência, é como se a gente estivesse vivendo tudo através dos olhos do K, do personagem principal. Das Schloss significa o castelo, mas também significa fechadura, pode significar gatilho, e também Schloss é uma palavra que funciona como base para a expressão, por exemplo, Hinter Schloss und Riegel, que significa trancafiar alguém na cadeia. E também significa castelo ou palácio. Certamente, a origem dessa palavra tem a ver com a ideia de que os primeiros castelos eles eram fortalezas, eles eram ambientes fechados, bem protegidos, ou pelo menos deveriam ser. Então essa ideia do Schloss, do fechado, do hermético, é uma ideia que deve acompanhar a nossa leitura do início ao fim desse livro. Esse castelo hermético, inacessível, que fica no alto de uma propriedade, que é visto pelos habitantes da aldeia como um lugar onde só se pode ir subindo, sendo convocado ou sendo buscado por algum mensageiro, é uma ideia também muito importante dessa história. O K, ele é um agrimensor que chega então tarde da noite numa aldeia e ele se dirige ao albergue da ponte. Nesse albergue, ele vai ficar muito surpreso porque ele não é esperado por ninguém. Os habitantes, os moradores dali, que apesar de ser bastante tarde, ainda estavam acordados, eles não sabem de nada sobre a contratação de um agrimensor, não existe nada indicado, nenhum recado, absolutamente nada. Ninguém sabe quem é o K. Mas o K sabe que ali se trata da propriedade do conde de West-West. Esse conde, ele é um conde inacessível e ele não vai aparecer ao longo da história. Poucas vezes as pessoas vão até se referir a ele. O K deixa na cidade natal a esposa e o filho, e ao que tudo indica, ele vai trabalhar nessa aldeia para tentar ganhar mais dinheiro. É como se ele fosse em busca de uma melhor oportunidade de trabalho. E isso a gente vai deduzir, a gente pode interpretar de diálogos que ele vai ter com algumas pessoas nesse albergue. Como não se esperava por ele, nem se sabe que um agrimensor tinha sido contratado, ele não tem quarto, tudo está ocupado, até os quartos das criadas. Então o dono do albergue e a dona vão permitir que ele fique acomodado em cima de uns sacos de palha junto à estufa. E ali ele acaba adormecendo, apesar do barulho, do ruído, da luz, das gritarias, das pessoas bêbadas. Esse já é um ambiente extremamente desconfortável e que é descrito tão bem pra gente
que a gente sente esse desconforto do personagem. Mas é interessante como ele simplesmente despreza aquilo. Ele tá tão cansado e lá fora fazia tanto frio que aquele calor da estufa acaba fazendo com que ele adormeça. Existem muitas passagens do livro em que nós vamos ter essa sensação de quase hipnose pelo calor. Os personagens ficam hipnotizados pela possibilidade de entrar num lugar quentinho, acolhedor. Então existe uma grande oposição entre o calor e o frio terrível, são extremos sempre. A claridade muito forte de um ambiente ou a claridade das perguntas invasivas que as pessoas fazem muitas vezes, dos gritos dos senhores e dos secretários, e também a escuridão, a falta de informação, a falta de acesso a qualquer coisa que se possa saber sobre o próprio destino do K. No meio da noite, o K então vai ser acordado aos gritos por um suposto subcastelão. Vocês já devem saber que começa toda aquela série de referências aos inúmeros postos burocráticos, as críticas à administração pública. Então tem muito isso no livro e é desesperador. E o mais desesperador é que a gente vê hoje em dia que isso não melhorou, apesar de todos os progressos que nós vivemos. Essa ideia que o Kafka transmite da burocracia, de você ter que escalar postos e uma hierarquia para chegar até a resolução de um problema seu, de um processo, de um auto, isso existe até hoje. O K vai ser despertado então desse calorzinho aconchegante da estufa por gritos de um suposto subcastelão. E esse castelão vai confundir o K com uma espécie de vagabundo que está tentando se aproveitar da situação para passar a noite na cidade. E ele vai começar a exigir do K uma série de permissões, permissão para pernoitar, permissão para fazer qualquer coisa, para se dirigir ao albergue, para entrar na aldeia. E, no entanto, a cada vez que o K argumenta, ele diz que é impossível naquele momento pedir uma permissão. É impossível telefonar ao castelo, é impossível se dirigir ao castelo. Para ir ao castelo também é preciso uma permissão. Isso é uma questão muito presente no livro, porque o tempo todo é necessário pedir permissão para alguma coisa. E as pessoas na cidade parecem acostumadas àquilo tudo. E o K não. O K, ele é um elemento estrangeiro, um elemento que perturba na medida em que ele questiona aquela necessidade da permissão e ele questiona o submetimento que as pessoas parecem ter diante dessa necessidade de constantes protocolos, de fronteiras, a necessidade de atravessar uma barreira cada vez que se precisa fazer as menores coisas. Durante essa noite, o K vai acabar sendo tolerado no albergue e no dia seguinte ele vai sair para conhecer aquela aldeia. E engraçado que ele vai caminhando e ele avista o castelo e ele começa então a tentar encontrar qual caminho leva à via principal de entrada para esse castelo. Mas está muito frio, neva muito e ele tem muita dificuldade de se locomover nesse mar branco de neve que está espalhado pelo caminho. À medida que ele vai se deslocando, embora ele jure para ele mesmo que ele tinha saído há menos de 2 horas do albergue, começa a anoitecer. O castelo vai ficando praticamente invisível, ele vai sendo encoberto por brumas e o cara de repente já não sabe mais onde ele está. Sem saber como voltar para o albergue, ele vai acabar avistando um senhor, um idoso, e ele vai conseguir que esse homem o leve de trenó até o albergue. E chegando no albergue, ele vai encontrar outras pessoas ali que vão também questionar a sua presença e a sua identidade. Quem é esse K? Ninguém sabe ainda de nenhum agrimensor. Mas vão chegar 2 ajudantes que estavam do lado de fora esperando por ele. Existe uma questão engraçada porque é como se o K esperasse antigos ajudantes que ele já conhecia, mas ao mesmo tempo, aqueles ajudantes que ele recebe, para ele são novos, são pessoas diferentes. Então tem esse elemento de estranheza no livro,
de incerteza, de sonho. Existe uma constante refutação da realidade daquelas informações e uma própria dificuldade de fixação dos personagens. Quem são aqueles personagens? Quem são eles de fato? Quem são aquelas pessoas? De onde eles vieram? Por que eles seriam ajudantes já conhecidos do K? É tudo muito infirme, é como se nós estivéssemos caminhando por um terreno completamente diferente, alguma coisa muito irregular, e é nisso que nós vamos mergulhar ao longo do livro todo. O K vê esses ajudantes e diz que, apesar deles terem nomes diferentes, ele vai tratá-los pelo mesmo nome, Arthur, já que eles são muito parecidos, pelo menos é assim que o K os vê. E, portanto, eles vão ser como duas partes de uma mesma coisa. Eles vão ser uma só pessoa, uma unidade. Eles vão realizar todas as tarefas que o K determinar e eles vão se responsabilizar por essas tarefas juntos. Eles não podem fazer nada por conta própria e eles têm que pedir permissão para falar. Rapidamente o K incorpora esse gosto pelos ditames e ele vai começar então a ditar regras, a ditar a conduta que os ajudantes, os subalternos dele, deverão ter. Nesse mesmo momento, vai chegar no albergue um mensageiro vindo do castelo, de nome Barnabás. E ele vai trazer para o K uma carta do chefe da repartição 10, o Sr. Clã. Ele é um senhor do castelo muito importante, ele vai se dirigir ao K, dizendo então que ele foi admitido nas propriedades do conde, vai delegar ao prefeito toda a autoridade sobre o K. O clã é o superior direto do prefeito, também do K, mas é ao prefeito que o K deve se reportar para qualquer problema que ele tenha. Ele vai confirmar na carta que tá mandando ajudantes para ele, 2 ajudantes, e vai dizer então que espera que ele seja muito bem-vindo e qualquer problema que ele venha ter para que ele se dirija ao prefeito e encaminhe uma solicitação ao clã. É importante reler os capítulos. É como se o livro provocasse na gente o efeito de ir esquecendo as passagens. Como tudo é descrito de uma forma muito nebulosa, como se tudo tivesse uma espécie de névoa por cima, a gente precisa reler para se certificar de que é aquilo mesmo que está escrito. Parece tudo confuso, parece que a gente não entendeu direito, mas voltando ao capítulo, voltando à leitura, vocês vão ver que as coisas vão ficando mais assentadas. Não mais esclarecidas, mas pelo menos a gente tem certeza de que o livro é um pouco confuso e não é a nossa cabeça que está pirando no meio dessa leitura. Tudo é uma sugestão, a gente não consegue ver direito. E ainda o fato de que existem várias permissões, as malditas permissões necessárias para se transitar e para se fazer qualquer coisa nessas propriedades. O terreno do K, então, vai ficar restrito ao da aldeia. Assim como o K não consegue entender direito o que se passa, não consegue atingir o castelo imediatamente, nós, leitores, temos essa mesma experiência de que a gente não consegue enxergar direito o que é que se passa com os personagens. E isso é uma característica muito legal do livro, é uma característica que o Kafka constrói. Mas enquanto o K circula pela aldeia, por esse restrito espaço, ele vai se dando conta de que a aldeia não tem nada de especial. É uma aldeia até muito parecida com a própria aldeia onde ele nasceu e de onde ele vem. É uma aldeia que tem um albergue, uma hospedaria e tem também uma via, que na verdade é uma subida para um castelo. Mas o K, ele vai se impressionar com essa figura do Barnabás, que é o mensageiro enviado supostamente pelo clã. Então ele vai acompanhar o Barnabás até a casa dele. E lá ele vai conhecer a família do Barnabás e, sobretudo, a irmã dele, a Olga. E a Olga, ela vai buscar cerveja numa hospedaria que fica ali perto, na hospedaria dos senhores. E o K vai sugerir, ele vai depois dizer que vai acompanhá-la, ela vai dizer que não precisa, mas ele vai chegar lá. E quando ele chega lá, ele conhece a moça do balcão, a Frida, e ele acaba se envolvendo com essa Frida. A Frida serve os hóspedes, ela é uma espécie de empregada de balcão,
e ela lida com os servos dos senhores que ficam esperando ali por ordens dos seus superiores. Essa hospedaria, ela é restrita aos senhores. Logo que o K chega, ele é reconhecido como o agrimensor, o estrangeiro, o diferente, já que todos ali naquela aldeia parecem se conhecer e se reconhecer à distância. Embora exista toda essa atmosfera de algo embaçado, difícil de enxergar, os habitantes, eles se reconhecem. E a Frida, ela vai contar para o K que ela é amante do clã e vai deixar, inclusive, o K observar por um buraquinho na madeira o aposento, o quarto onde o clã está. E ele vai enxergar, então, um homem muito bem vestido, com uma aparência realmente mais distinta de um senhor, diferentemente de um camponês, de um habitante da aldeia. E ele parece estar sentado, ao mesmo tempo que ele parece estar trabalhando, ele também parece ao mesmo tempo estar parado, como se ele tivesse caído no sono ali sentado. E nessa hospedaria acontecem coisas muito doidas, é como se fosse realmente um sonho, porque existem sobreposições de cena. Primeiro, a Frida, ela acaba expulsando os servos dos senhores que estavam tendo um comportamento desregrado e excessivo. Aliás, esse elemento de selvageria, de inadequação no comportamento dos servos é descrito o tempo todo no livro, como se eles fossem uma grande massa rebelde de instintos desgovernados e eles precisassem ser contidos com o chicote. E a Frida vai usar esse chicote, vai expulsá-los. Então ela e o K vão começar a se beijar e eles vão transar atrás do balcão. É como se o ambiente ainda estivesse cheio daquelas pessoas. Depois, quando eles terminarem, eles vão se dar conta de que os dois ajudantes do K estavam sentados em cima do balcão observando os dois. E o interessante é que a forma como o K e a Frida se tornam amantes é colocada da forma mais natural do mundo, como se duas pessoas estranhas, uma a outra, se encontrassem e não existe um elemento ali de sedução, de reconhecimento, de olhares, de sorrisos. Eles se tornam amantes porque um é absolutamente estranho para o outro. Então, essa diferença entre eles, esse choque, acaba funcionando como um elemento ali que catalisa aquele encontro sexual entre eles atrás do balcão. E eles rolam sobre poças de cerveja e passam ali boa parte da noite. Engraçado que tudo é tratado com muita naturalidade. O K não sabia que os ajudantes estavam ali, mas na medida em que ele os vê sentados, ele naturalmente, imediatamente, reconhece que aquilo só podia ser esperado da parte deles. Então, vocês sabem aqueles acontecimentos que a gente experimenta nos sonhos e que a gente acha tão natural quando a gente está sonhando, ao passo que acordados a gente se dá conta da absurdidade de pensar que aquilo pudesse ser natural? Essa é a experiência do livro. Então, tem muitas cenas sobrepostas que não são absolutamente naturais, mas são tomadas pelos personagens como naturais, como óbvias até, mas só se aquilo fosse considerado realmente um sonho. Então é como se o livro descrevesse um grande sonho do Kafka. Talvez tenha sido mesmo. A Frida é amante do clã, e o fato dela não ter atendido ao chamado dele, já que ela estava rolando sobre as poças de cerveja com o K, acaba criando uma situação insustentável. E o K, então, se sente na obrigação de se dirigir ao clã. Mas ele não entende que aquilo é impossível. É impossível se dirigir a um senhor, é impossível simplesmente bater a porta dele e ser recebido por ele. Isso é o que o K mais estranha, e isso que vai acabar indispondo as pessoas da aldeia contra o K. Porque ele acaba refutando todo aquele funcionamento de manada, aquelas ordens, tudo aquilo que é tão absorvido, que já está tão entranhado na mente daquelas pessoas, na mente daquela cultura geral, que parece que nada pode ser estranhado. E qualquer elemento
como é o caso da figura do K, que venha a perturbar aquela regra, aquela rotina de submetimento, aquilo acaba gerando um mal-estar nas pessoas. E esse mal-estar, ele sempre acometer as pessoas que se responsabilizam pelos estabelecimentos. O K, ele vai causar um grande mal-estar na dona do albergue e na dona da hospedaria dos senhores. Então ele vai ter grandes embates com essas mulheres e vão entrar muitos personagens nessa história do castelo. O K acaba então propondo casamento a Frida, de modo que ele pudesse salvar a reputação dela e colocá-la numa situação um pouco melhor, já que ela tinha acabado de perder esse status de amante de um senhor. E vão acontecer outras coisas no livro. O K vai ser recebido na casa do prefeito, ele vai acabar descobrindo que aquela contratação, aquela carta, ela não faz sentido nenhum, ela é oficial, ao mesmo tempo tem valor e não tem valor. Ela tem valor na medida em que ela foi escrita e assinada pelo clã, mas ela não tem valor na medida que aquela é uma carta obsoleta. A admissão do K ali naquele lugar é muito difícil de ser provada e ao mesmo tempo é muito difícil de ser refutada. Ninguém consegue afirmar ao K que ele foi contratado, mas também não se consegue afirmar que ele não foi contratado, que ele não foi esperado. Então existe uma questão de indecisão sobre a presença e sobre o pertencimento do K àquele lugar. Ele é um funcionário ou não é? Mas vai chegar um momento que o K vai vivenciar tanto essa estranheza da cidade que ele não está mais interessado no trabalho de agrimensor. Ele está mais interessado em chegar ao castelo, em ser ouvido, em saber o que aconteceu. É como se ele quisesse desmantelar essa estrutura administrativa. E em um momento ele diz o seguinte, que ele não foi para aquela aldeia para ir e voltar. Porque quando se vai para um lugar como aquele, como se vai para uma aldeia daquele tipo, a pessoa vai para ficar. Ela vai para se instalar ali e não para voltar daquele lugar. O capítulo que traz o encontro do K com o prefeito na casa desse último é muito importante, porque ali o prefeito vai então explicar da forma mais confusa do mundo e da forma mais surreal como funciona a maquinaria administrativa que rege o funcionamento do castelo e da aldeia. E esse momento é interessante porque é como se o Kafka mostrasse a própria dificuldade de toda a comunicação. É como se toda a comunicação entre as pessoas não fosse possível. É como se existisse sempre um elemento de engano, como se existisse sempre um desencontro entre o que o outro fala e aquilo que o outro entende do que ele escuta. E qual é a realidade, então? Se ninguém consegue se entender, se ninguém consegue interpretar da maneira correta, aliás, qual é a maneira correta? A realidade aqui e a verdade, elas vão estar sempre do lado do castelo, e isso é reiterado várias vezes pelos habitantes da aldeia. Embora submetidos àquelas regras e àquele funcionamento, eles não vão questionar jamais. É como se a vida deles ela fosse engendrada por essas regras. Sem essas regras, sem o castelo, aquilo tudo se desmantela. É como um grande palco cujos alicerces caem, quando não existe mais aquela cúpula, aquela ordem superior. Então, outras coisas vão acontecer nesse livro e o K vai começar a entrar no castelo, mas pelo seu exterior. Ele não precisa chegar ao castelo para descobrir como o castelo funciona. Ele vai entrando nas relações entre as pessoas, ele vai se misturando como um ingrediente que, ao mesmo tempo, não se mistura.